Abra sua Bíblia no Salmos de número 19. Para você que já se adiantou e abriu a sua Bíblia em Colossenses, eu quero pedir a você licença nessa noite para pregar sobre um outro texto e sobre um outro tema. Nós temos meditado sobre cartas da prisão e nós estamos estudando juntos o livro de Colossenses. Mas o segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Não sei quantos sabiam, mas o segundo domingo, todo segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. E eu quero pensar com você sobre o valor da Bíblia. O tema da nossa meditação é este, o valor da Bíblia. E quero pensar com você sobre este manual do bom viver do ser humano, que deve ser observado, deve ser lido e praticado. Não apenas ouvintes, mas praticantes. E pensar na bênção que eu e você temos por morar em um país laico, um país onde há liberdade de expressão religiosa, em que eu e você temos acesso à palavra de Deus sem nenhum impedimento, e em muitas casas, em muitos lares, mais do que uma palavra, mais do que uma Bíblia, várias Bíblias, e nós temos acesso à Escritura Sagrada, e talvez em função desta liberdade, deste acesso que nós temos, nós talvez não temos valorizado a palavra de Deus, as Escrituras. Nós pouco a lemos e menos ainda a praticamos. Mas queria também lembrar você de algo que você já ouviu e já sabe, que há muitos países em que um exemplar da palavra de Deus é raro, onde pessoas, onde vilarejos, onde tribos fazem festa ao chegar um exemplar da palavra de Deus. Em comunidades em que há apenas um exemplar da palavra de Deus, da Bíblia, para que todos possam desfrutar das bênçãos e da fonte inesgotável de bênçãos que é a palavra de Deus. Portanto, que o Senhor fale conosco nessa noite sobre a preciosidade e o valor da sua palavra, o valor da Bíblia. Salmo de número 19, quero ler com você do verso 7 ao verso 9, e assim diz a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Fecha seus olhos, Pai. Obrigado pela leitura da Tua palavra, porque é nela, Senhor, em que nós queremos meditar e ser guiados pelo Teu Espírito, sempre à luz da Tua palavra. E Deus, através da Tua palavra, nós queremos pensar, Senhor, e queremos que o Senhor nos leve pelo viés da Tua palavra, tendo como pano de fundo a Tua palavra, e assim, Senhor, a Tua voz aos nossos ouvidos, sobre a riqueza, sobre a bênção de tê-la e de ter este manual do Senhor nas nossas vidas. Portanto, Pai, fala conosco nessa noite, através do Teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, a palavra Bíblia, ela deriva-se de uma palavra grega que significa livros, biblos, ou seja, livros. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, isto é, o conjunto de livros sagrados que foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo. E por meio da Bíblia, e é por meio da palavra de Deus, que Deus revela a sua vontade. Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia. E como já disse, por ter ouvido, e você já deve ter ouvido me dizer isto,
se nós pudéssemos resumir a palavra de Deus, a Bíblia, nós diríamos que de capa a capa, ela conta a história de um Deus único e verdadeiro, Deus correndo atrás de um homem, procurando, buscando um homem, buscando este homem, e o homem fugindo da presença do Senhor. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com 39 livros. E no Antigo Testamento nós vemos a criação de tudo e a história do povo de Deus até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, escrito em grego, 27 livros, conta a história do Senhor Jesus e do início da sua igreja, a Igreja de Cristo. Portanto, são 66 livros escritos por 36 autores durante 16 séculos. Eu quero ressaltar, queridos, nos textos em que nós lemos, 6 características contidas nesses salmos que nós lemos sobre a palavra de Deus. 6 características contidas neste salmo sobre a palavra de Deus. Primeira característica que quero realçar para você. A primeira característica, nós vemos isso no verso 7, a parte A do verso 7 que nós lemos. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Em uma outra tradução, como na minha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Lei, Torá, instrução revelada, perfeita, tradução do hebraico tamim, e descreve a absoluta perfeição, e é a mesma palavra usada no Salmo 18, o verso 30, você tem aí bem pertinho, está dizendo o seguinte, o verso 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele refugiam. Ou seja, meu amado irmão, essa palavra perfeita transmite a ideia de algo amplo, algo que cobre todos os aspectos de uma questão. Ou seja, tudo que é essencial para o homem saber está na Bíblia. Tudo o que é necessário para todas as áreas do ser humano se encontra na palavra de Deus, se encontra na Bíblia. Uma outra palavra neste verso 7, a parte A apenas, diz que revigora, né? O verso 7, a parte A lei do Senhor é perfeita e restaura, ou revigora, em algumas outras traduções, no sentido de fazer novo, no sentido de restaurar. O que a palavra faz em benefício do homem é restaurá-lo, é trazê-lo de volta ao propósito pelo qual ele foi criado. Talvez seja por isto que é tão difícil e ao mesmo tempo tão fácil, de um acesso tão fácil, mas tão difícil, para que nos dias que se chama hoje, nós venhamos a parar e meditar na sua palavra. Nós buscamos tantas coisas, nós buscamos ajuda em tantos lugares, nos profissionais, e eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, penso que eles são ferramentas também nas mãos de Deus, através do conhecimento, através da ciência, são instrumentos nas mãos do Senhor, mas a questão toda é que nós buscamos em tudo e em todos, mas menos em sua própria palavra, onde somos de fato restaurados. E os irmãos também têm conhecimento que a maioria dos males, das doenças do físico, patológicas, elas estão concentradas, elas têm o foco na alma, nos sentimentos, e por isso reflete no físico, por sermos psicossomáticos. Então, queridos, a palavra de Deus, ela revigora, a palavra de Deus, ela traz benefício ao ser humano, não simplesmente por estar exposta, não simplesmente por tê-la, mas por praticá-la, por conhecê-la, para poder praticá-la.
ela converte, ela refresca. Ela é a mesma expressão usada no Salmo 23, você está aí pertinho, se você folhear a sua Bíblia, 23, o verso 3 diz que ela refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Esse refrigerar a alma tem o mesmo sentido do revigorar, tem o mesmo sentido do restaurar, é o mesmo sentido, é a mesma expressão usada. Portanto, ela converte, ela refresca e transforma a pessoa, a palavra de Deus, na pessoa do seu Filho, na pessoa de Cristo, que é a própria palavra. Agora, interessante, meus amados irmãos, ainda uma outra característica contida no verso que nós lemos, no verso 7, mas agora a parte B. Nós vamos pensar sobre 6 características da palavra de Deus nesses textos que nós lemos, do Salmo de número 19, de 7 a 9. Ainda no verso 7, a parte B, nós vemos o seguinte: as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Eu vou agora ler em uma outra tradução, na minha tradução. O testemunho do Senhor é fiel e são dignos de confiança e dá sabedoria aos simples. Diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora, numa outra tradução que separei para que a gente viesse a pensar nessa noite, as palavras que vêm do Senhor, elas são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. É a verdade atestada pelo próprio Deus. Deixa marcadinho aí Salmos 19, onde nós estamos meditando, e vá para 1 de João, primeira carta de João, verso 5, capítulo 5, verso 9. 1 de João 5, 9, diz assim: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Esse é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu próprio Filho. A fiel palavra de Deus transforma os simples, os humildes, em sábios. Vá agora para 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15 diz assim a palavra de Deus: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando com o seu filho na fé, Timóteo, e dizendo que desde criança, desde a infância, sabes a Sagrada Escritura. Ou seja, a palavra de Deus, ela pode transformar a vida de pessoas simples, pessoas humildes, em pessoas sábias. Porque a sabedoria de Deus não consiste no acúmulo de conhecimento. A sabedoria de Deus consiste em conhecer a Deus através da sua palavra e praticá-la. E nisto é que somos sábios. O homem sábio, o homem prudente, a pessoa prudente é aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. Se você deseja sabedoria ou discernimento, a Bíblia pode lhe oferecer. Terceira característica sobre a palavra de Deus contida no Salmo 19, que quero ressaltar aos irmãos. O verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora o verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Preceitos são orientações e princípios divinos para o caráter e a conduta. É isto que é a palavra de Deus. Princípios, preceitos
são orientações e são princípios divinos de caráter e de conduta. Ou seja, nós não somos guiados, nós não somos direcionados pelo que nós achamos que é correto, pelo que nós achamos que deve ser, ou pelas influências externas de um meio social em que eu e você vivemos, pelos usos e costumes, mas somos influenciados pelos preceitos, somos influenciados pela palavra, pelas orientações e pelos princípios divinos. E estes princípios, através da pessoa de Cristo, que transforma as nossas vidas, transforma o nosso caráter e com isto reflete na nossa conduta, no dia a dia. Irmãos, e quando nós vamos pensando nisto, nós vamos então refletindo sobre a pouca transformação e mudança de caráter que nós temos visto na vida daqueles que se dizem povo de Deus, na vida daqueles que se dizem evangélicos, cristãos. Não há mudança de conduta, não há transformação operante, não há. Então, irmãos, o que me leva a pensar biblicamente é que nestas vidas, por mais que sejam cristãos professos, não nasceram de novo, porque a palavra de Deus, ela é a verdade e ela é poderosa, e na pessoa de Cristo, as vidas são de fato transformadas, o antes e o depois, um divisor de águas, neste processo em que eu e você estamos, chamado santificação. Portanto, queridos, milhões consultam horóscopos, muitos astrologia, outros necromancia, e diversos segmentos do ocultismo, tentando com isso encontrar um rumo para suas próprias vidas. Quantas pessoas querendo direção para a vida nestas coisas? Quantas pessoas tomando decisões pelo conselho dos ímpios, onde a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, e muito menos ouvir o conselho dos ímpios, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Quantos que tomam posicionamentos dentro da sua própria casa, influenciado pelas novelas? Quantos lares em que a palavra de Deus, ela sai aos domingos, às quintas e aos sábados para passear, em que também, nestes mesmos lares, as novelas e tantas mazelas entram e encontram lugar nas nossas casas, onde pessoas que talvez estejam aqui nessa noite, fazem uso, fazem prática dessas coisas, muito mais do que a palavra, e sentem prazer e necessidade, como se fosse essencial, como se fosse de fato um alimento, viciados, quando não conseguem viver sem. Quantos que se dizem cristãos professos e que inundam as suas mentes com vozes deste mundo, com letras melódicas e com uma harmonia bonita, musical. Quantos? Irmão, cristianismo não é arte cênica. Cristianismo é vida. Cristianismo é viver Cristo. E só pode viver Cristo quem professa a fé em Cristo verdadeiramente e nasceu de novo, quem morreu. Não dá para começar, não dá para continuar e não dá para permanecer de uma maneira em que a nossa vida é uma vida dúbia. Não dá para dividir, não dá para continuar vivendo uma vida em que a palavra de Deus não encontra guarida, não encontra um lugar nas nossas vidas. E o cúmulo disso tudo é pensar, irmãos, que muitos de nós, haja visto pela escola bíblica dominical, haja visto pelos momentos em que a igreja, como uma ferramenta, oferece
àqueles que estão inseridos no contexto da igreja para ensino, para aprendizado da palavra de Deus. Haja visto, irmãos, os cultos que nós temos às quintas-feiras, haja visto a escola bíblica dominical. Essa é uma história que tem entrado, a igreja tem vivido esta história, uma história terrível, uma história triste, porque a palavra de Deus, ela não é aprendida, ela não se dá ouvidos à palavra de Deus. E como viver se não sabemos e não conhecemos? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós não conhecemos o Deus que servimos. Nós não conhecemos o Deus que nós dizemos que cremos. E muitas vezes nós até oramos ao Senhor e perguntamos a Ele: Senhor, será que é da Tua vontade? E se eu e você estudássemos a palavra de Deus, não teríamos nem orado perguntando, porque teríamos conhecimento da sua vontade. Os preceitos do Senhor são retos e proporcionam alegria ao coração. Quantas pessoas buscando a alegria nas coisas desse mundo? Quantos cristãos que não desfrutam da verdadeira alegria? Quantos de nós que desfrutamos da verdadeira alegria em Cristo Jesus, que está acima das circunstâncias? Eu não estou dizendo, irmão, que diante das circunstâncias difíceis você vai ficar feliz, mas eu estou dizendo que você passa por elas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Somente os preceitos do Senhor são retos, ou seja, somente os preceitos do Senhor têm o poder de revelar e conduzir ao certo e ao verdadeiro. Um texto também muito conhecido, deixa marcadinho Salmos 19 e vá para Salmos 119, só 100 números à frente. 119, e nós vamos fazer a leitura dele todo agora. Quem conhece a palavra, riu. Quem não é tão bem-humorado assim, não riu, pode conhecer também e não riu, né? Mas pode ter alguns que nem sabem do que eu estou falando. Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz, você não anda na escuridão. Você não anda sem direção, você não está lançado neste mundo ao léu da sorte. O que será que vai acontecer comigo? O que será? Eu e você não sabemos o dia de amanhã, o segundo seguinte, mas nós sabemos que estamos guardados e protegidos por esse Deus tremendo que nos ama incondicionalmente, apesar de mim e de você. Mas o quanto eu sei disto e vivo assim? O quanto? O viver correto produz alegria. O viver correto produz alegria. Você já observou aquelas pessoas que elas estão sempre em alerta? E não é porque são policiais, não, né? Mas estão sempre assim, né? Será que eu posso? Mas se eu encontrar tal pessoa? E se eu passar? E se a pessoa estiver ali? Né? Eu tenho que ir lá, mas será que eu vou? Né? Eu tenho que ir ao centro da cidade. Eu preciso fazer. Será que eu vou? Está sempre em alerta. Eu posso encontrar aquela pessoa. Eu estou devendo para ela. O meu irmão em Cristo, que dia que ele vai no culto? Ele vai de domingo, então eu vou de quinta. Porque eu quero cultuar o Senhor com o coração livre. Safado, sem vergonha. Vai viver a palavra, vai buscar o teu irmão, sabe? Vai cumprir a tua palavra, sabe? A tua obrigação, vai pagar as tuas contas, vai viver a palavra. E aí, a palavra de Deus, viver em retidão, produz alegria. Viver em retidão produz alegria. Quando alguém vive segundo os preceitos do Senhor, é invadido pela alegria do Senhor. Olha ainda o Salmo 119, agora o verso 50. 119, o verso 50 diz assim:
O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Aleluia! O que nos consola? Qual é o nosso consolo? Jeremias 15,16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha, queridos, quarta característica: o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Se você voltar lá para o Salmo 19, Salmo 19, ainda no verso 8, a parte B do verso diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Em algumas outras traduções diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E em algumas outras traduções, os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Mandamento mostra como Deus se dirige a nós. A Bíblia não é um livro de sugestões. Cristo não é uma opção. Jesus não é uma opção. Jesus é uma necessidade. E a Bíblia não é um livro de sugestões. São ordens divinas que devem ser obedecidas, não com o propósito de te proibir, mas com o propósito de te proteger. Irmãos, olha para a humanidade que tem sofrido, olha para os lembra agora dos noticiários que você tem visto no seu televisor, na internet, olha a situação em que as pessoas têm vivido, e pensa comigo, se não é por viver à margem da palavra de Deus, por não obedecê-la, por não conhecê-la, por não se reportar a ela, por não sentir essa alegria, por não ter compromisso com o Deus da palavra, por não viver essa palavra, por estar em desobediência, a humanidade está como está em função disto, e só não está pior, porque a igreja de Cristo ainda está aqui, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo ainda está aqui, só por isso, vai chegar um dia em que ela será retirada, chegará um dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, e o caos tomará conta deste lugar, mas eu e você estaremos na presença do Senhor Jesus, amém? Certa feita eu fiz uma pergunta aqui, quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Levanta a mão. Olha lá, o Cícero levantou hoje, ele não estava aqui naquele dia. Porque é uma pergunta esquisita essa que eu faço, né? Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Aí todo mundo levantou a mão. Não vai não, você não vai ficar, irmão, em nome de Jesus você vai feliz, você não vai ficar feliz, você vai feliz, Cícero, amém? Glória a Deus, filho, eu entendi. A Bíblia, portanto, não é uma sugestão, algo para você, vou pensar e talvez, não. A palavra de Deus são ordens divinas que devem ser obedecidas. E quando eu penso em puro, eu penso em cristalino, mostra a clareza e a lucidez da palavra de Deus. Volte um pouquinho para Salmos de número 12. Salmos de número 12, o verso 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro. Você sabe o que é cadinho? É a parte mais fina do funil. Tem muita gente que quando chega nessa parte abandona a fé. Tem muita gente que quando chega no cadinho abandona a fé, sai fora, né? Fala, faz beicinho, Deus se esqueceu de mim. Não conhece o Deus que professa a fé. E a Bíblia está dizendo no Salmo de número 12, o verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A Bíblia não é um livro confuso, ou um livro enigmático, e sim revelador ou esclarecedor, traz entendimento em meio à ignorância espiritual. As coisas espirituais, elas se discernem no espírito. As pessoas, muitas que dizem que são cristãs, muitas delas
nem ao menos se reporta para este livro como sendo de fato a palavra de Deus, não conhece a esse Deus. Muitas delas, ao ler a palavra, quantos que você já ouviu dizendo: olha, eu peguei a Bíblia para ler, porque eu estou precisando de algo, estou precisando de uma luz divina, e peguei a palavra para ler, mas não estou entendendo nada. A palavra de Deus, ela não é confusa, ela é reveladora, ela é esclarecedora, traz entendimento. É o manual do bom viver do ser humano. Quinta característica, ainda agora no verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Uma outra tradução, o temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Davi, ele usa essa palavra temor como sinônimo para a Bíblia. O propósito da Bíblia é aplicar a vontade de Deus ao ouvinte, suscitando a reverência. Temor fala da admiração reverente a Deus que nos compele a adorá-lo. Portanto, a Bíblia é o nosso manual de adoração. Puro ou límpido, a ausência de impureza, de sujeira, de contaminação. A Escritura ela é perfeita e inalterável. Em Marcos, no capítulo 13, verso 31, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz: passará o céu e a terra, Jesus dizendo, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia não envelhece nem sai de moda, porque a Bíblia não é moda, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. A Bíblia não se desatualiza, você não precisa estar atualizando nada. É por isso que o GPS do cristão é outro. O GPS do cristão é Deus, e você não precisa atualizá-lo de vez em quando, porque ele nunca deixa de ser Deus, e nada ao Senhor o pega de surpresa, nada. O Senhor sabe de todas as coisas. A Bíblia então, ela não envelhece, ela não se desatualiza, ela é eternamente relevante. É preciso se atentar para a palavra de Deus. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Agora, queridos, a última característica que quero ressaltar aos irmãos, prestem atenção. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Na minha tradução diz assim, a parte B: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Nós estamos falando da palavra de Deus. Ordenanças ou juízos divinos que procedem do trono do Supremo Juiz. A Bíblia é o padrão divino para julgar a vida e o destino eterno dos homens, não as filosofias ou as seitas, mas a palavra de Deus, verdadeiras no sentido de confiabilidade. Salmo 25, verso 10 diz, Salmo 25, 10 diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Verdade em contraste com a falsidade, verdade em contraste com a mentira, com o engano. Quantos que estão sendo conduzidos ao engodo, ao engano, ao erro, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. À parte, ou seja, fora da Bíblia, não existe a verdade. Deixa marcadinho o Salmo, vá agora para o Evangelho de João, no capítulo 8. João, no capítulo 8, a partir do verso 43. João 8, 43 em diante, diz assim a palavra de Deus: Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo que a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmão, algo para que venhamos a pensar. Temos dado ouvidos à palavra de Deus? Que grande privilégio meu e seu é possuir a palavra da verdade. Se você deixou marcadinho o Salmo de número 19, vá agora para o Salmo de 119, que agora a gente vai fazer a leitura dele todo. Salmo 119. Mas nós vamos ler todo o verso 160. Salmo 119, verso 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão dizendo para você, porque o tema é o valor da Bíblia. O valor da Bíblia baseia-se no fato de ser ela do Senhor. O valor da Bíblia baseia-se no fato de ser ela do Senhor. Cada característica dos versos que nós estudamos inclui a expressão do Senhor. Você pode analisar aí no Salmo 19. Sempre inclui do Senhor. Não há substitutos para a Escritura no que se refere às necessidades da alma humana. Ela provém do próprio Deus que criou o ser humano. 2 Timóteo, no capítulo 3, 16, você não precisa abrir, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus. Meus amados irmãos, será que o povo que se chama pelo seu nome, pelo nome do Senhor, conhece ou tem buscado, tem atentado para a palavra de Deus? Será que de fato este livro, a Bíblia, a mais profunda, a prova maior do amor de Deus para com o ser humano, Cristo Jesus, e a expressão deste amor revelada neste manual do bom viver do ser humano, será que nós temos nos atentado para a palavra de Deus? Será que nós temos buscado direção para a nossa vida na palavra de Deus? E eu estou dizendo para a sua vida no particular, para as coisas que você está envolvido no dia a dia, porque a impressão que tenho é que a palavra de Deus ela é para nos direcionar nos cultos de domingo, nas atividades religiosas, e parece que nós temos duas vidas ou mais, mas no dia a dia e na prática, qual é o valor da palavra de Deus? O valor da palavra de Deus é que ela é do Senhor, ela é a palavra do Senhor, este livro é a palavra de Deus. Hoje em uma festa de aniversário, uma pessoa me procurou e disse assim: vem me dar um abraço, e disse assim: sempre quando eu pego a minha Bíblia, eu me lembro do Senhor. E eu fiquei curioso para saber por quê. Sempre quando eu pego a minha Bíblia, eu me lembro do Senhor. E eu fiquei curioso para saber por quê. Eu falei: por quê? Porque aquela Bíblia que o Senhor me deu em 1995, ela não se aparta da minha vida, nem de mim. Eu não tenho uma outra Bíblia e não quero.
E todas as vezes que eu pego aquela Bíblia para ler, eu sei que foi o Senhor que me deu, e eu louvo a Deus pela sua vida. Qual o valor da palavra de Deus? O que eu e você temos semeado na vida das pessoas? Eu nem me lembrava que eu havia entregue uma Bíblia para aquele jovenzinho em 1995. E não foi só para ele, foi para todos que comigo trabalhavam. O que eu e você, o que de fato é importante na nossa vida? O que nós temos semeado na vida das pessoas? O final do ano está chegando e nós temos costumes de trocar presentes. E nós compramos tantas coisas, mas não semeamos a palavra de Deus. Não semeamos louvores, não semeamos coisas que estão relacionadas ao reino. Nós pensamos em tantas coisas, mas não semeamos. Sabe por quê? Porque talvez ela não seja tão importante assim. Qual é o valor da Bíblia na sua vida? O quanto você tem sido direcionado por esta palavra é que determina o quanto você tem buscado nela, estar ouvindo e praticando essa palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, para que eu e você não sejamos levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, mas que de fato venhamos a viver, caminhar sobre essa terra, nessa estrada pavimentada pela palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus que eu e você, mesmo diante das circunstâncias dessa vida, não nos prostramos, não apartamos do caminho do Senhor, porque estamos firmados na palavra de Deus. Fecha seus olhos, quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esta biblioteca chamada Bíblia, conjunto de 66 livros. De fato, Senhor, ela não é um amuleto, mas ela é a tua palavra. A tua palavra que deve ser ouvida e praticada, porque só assim é que ela surtirá efeito e proporcionará nas nossas vidas o que lhe apraz. Pai bendito, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe do quanto nós temos buscado em Ti, na Tua palavra, no relacionamento contigo, a direção, o consolo, a paz. Só o Senhor é quem sabe exatamente, Deus. Só o Senhor é quem sabe o quanto nós temos valorizado a Tua palavra e talvez priorizado o Senhor na nossa vida. Só o Senhor é quem sabe. Mas eu lhe suplico, através da ação do Teu Espírito Santo, que nessa noite, Deus bendito, o Teu Espírito Santo esteja nos levando a desejar a Tua palavra, a buscar conhecer-te, Senhor, como diz a Tua palavra, e prosseguir em conhecer-te. E esta obra é só Tua, Senhor. E assim é que nós